Vamos aqui gravar. ¿Cuál es el principal motivo? Escriban en el chat cuál es el principal motivación para estar aquí. ¿Qué te llamó a atención para estar aqui? Les felicito. A Grace puso escuta ativa. Excelente, Grace. Às vezes estamos com tantas coisas em la mente, ou algumas pessoas são mais mentais, são mais aire, caso não escutam o que a pessoa está falando, e está pensando já o que vai ser, o que vai dizer, e quase não se escuta, certo? Isso ocorre muito a menudo. Vamos ver aqui quem mais. Escuta activa, comunicar de maneira assertiva, obter uma comunicação assertiva em qualquer instante da vida. Isso, Morante, isso é algo que queremos desarrollar, né? Aprender a não ser reativa. Super importante o que dijo Liz Neira. Muitas vezes somos reativos sobre as coisas que se apresentam em la vida. Marta Daz, aprender a comunicar-me melhor com os demás. Sí, Marta. Isso é uma necessidade fundamental. O sea, es una necesidad fundamental del ser humano. Y bueno, o sea, no hay un manual, o sea, normalmente en la universidad no se aprende eso. Cuando crecemos y aprendemos de nuestros padres, recibimos un paquete completo, entonces podemos tener algunas herramientas, pero nuestros padres también se comunican como pueden, ¿no? Eh, entonces realmente es un contenido muy importante. Eh, Hace parte, né, esse contenido de comunicação, hace parte também de uno de nuestros seminários. Nós temos vários talleres e seminários dentro de Condor Blanco e um deles tem que ver com os equipos, as relações e equipos. Então, esse conteúdo faz parte também desse paquete associado com o desenvolvimento humano. Em Condor Blanco, nós temos quatro senderos. Temos um sendero da superação, que é a capacidade de melhorarmos dia após dia, e também é a capacidade de enfrentar a sociedade. Em que sentido? De ter um bom trabalho, de ter onde viver, de receber recursos, de estar tranquilo. Eh, Temos o sendero de desenvolvimento humano, que são as relações, fomentar as relações verdadeiras. O sendero de la evolución, que tiene que ver con comprensión, con sabiduría, comprender lo que está más allá del aparente. Y el sendero de la liberación, que es el aprendizaje de cómo salir de este contexto que estamos actualmente, neste mundo. Eh, Algunos dicen que estamos en un planeta prisión. Entonces, es entender un poco más de eso y liberarnos de las ruedas de la reencarnación, como dicen los orientales. Muy bien, la charla de hoy está basada en la obra de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg es un norteamericano que na década de 70 criou essa metodologia de comunicação não violenta. É um trabalho muito interessante. Você, quem puder ler, digamos, um pouco mais de Marshall Rosenberg, eh, ele tem um livro, né, de comunicação não violenta, pero, digamos assim, sua técnica a partir de uma tese, ou seja, há uma história de vida muito interessante. Sempre quando há ferramentas poderosas como esta, há histórias de vida também maravilhosas. Então, a comunicação não violenta tem três princípios básicos. Primeiro, a autoempatia. Que significa a autoempatia? A capacidade de perceber-nos, de compreender-nos, de observar-nos. Tem um segundo princípio que é a empatia, que é a capacidade de poner-se no sapato do outro, de sentir o outro, ou seja, de compreender um pouco mais
dónde está parado el otro, o sea, el lado de la otra persona. Eh, y tenía un tercero aspecto que es la expresión honesta de ambas las partes, o sea, como fomentar essa capacidade que podamos ser sinceros, honestos e objetivos. eh, e baseado nesses três pilares, eh, há várias leis, digamos assim, ou vários elementos base dentro dessa técnica que pode ser incluso considerada um estilo de vida por alguns. Primeiro que todos temos compaixão. Algo muito interessante da comunicação não violenta é que considera que todos temos a capacidade de ser compassivos com nós mesmos e com o outro. Isso é muito importante. Ou seja, nós estamos num mundo que somos puro ególatras e solo há el yo e estamos solo pensando em nós outros. Outra coisa importante, que solo há conflito quando não sabemos como lograr nossas necessidades. Então, mais tarde nós vamos explicar os passos da comunicação não violenta e vocês vão compreender que muitas vezes nos enredamos por não ter claro o que necessitamos. E aqui na comunicação não violenta é muito importante compreender nossas necessidades. Terceiro aspecto, o conflito vem do choque de estratégias para lograr as necessidades. Então, o que nós consideramos muitas vezes sentimentos ou necessidades são estratégias para lograr o que queremos ou necessitamos e chocamos com os outros. E quarto aspecto, se pode lograr a harmonia e entender os sentimentos e necessidades personais y de los demás. O sea, la comunicación no violenta transmite una mensaje muy positiva de que es posible entendernos, es posible comunicarnos con armonía, es posible llegar a este estado, digamos así, de comunicación fluida, armónica, tranquila. Eh, Muy bem. Como estamos? Estão me escutando bem? Me escutam bem? Deem aí uma ok ou escrevam no chat, por Todo muy favor. bien, Gondor, excelente. Gracias. Bueno, hay algunos elementos para antes de entrarmos, digamos assim, na estratégia da comunicação não violenta, que é importante entender por que que a comunicação não funciona muitas vezes, ou qual é o desafio da comunicação. Então, é importante entender alguns elementos que, que nos impedem comunicar de uma maneira adequada. Um deles são os juízos moralistas, ou seja, desde chiquitos, nós vamos acumulando uma série de crenças, de patrões, de paradigmas, altos conceitos. Esses altos conceitos nos generam culpa, nos generam etiquetas ou algum diagnóstico que foi posto hacia nós e nós nos rotulamos, ou insultos que nós levamos, então creemos nesses insultos. Então, esses juízos moralistas generam muito ruído na mente e generam interferência quando há comunicação. Então, uma das coisas fundamentais para que podamos nos comunicar de uma maneira fluida, de uma maneira clara, de uma maneira assertiva, é compreender que há uma tendência do cérebro de querer classificar, analisar e determinar os níveis de que é correto e lo que é incorreto, a cambio de focalizar em lo que necessitamos e não estamos obteniendo. Então, la loca de la casa
muitas vezes está aí generando interferência, dizendo, pero isso não está bem, isso está mal, isso é assim, isso não é assim. Ou seja, todo um sistema de classificação e não estamos percebendo o que necessitamos realmente. Então, o primeiro elemento importante é compreender isso, como aumentar a capacidade de observação para diminuir esses altos rótulos que todos de alguma maneira temos. Então, bem-vinda, Olga Jimena. Entrou aí, Olga Jimena. Chévere. Outra coisa importante é que muitas vezes nos comunicamos com mecanismos de manipulação. Hacemos demandas, ameaças, ou estão cargadas de culpa, estamos cargados de la questão del castigo ou prêmio, castigo. Y una de las cosas que más hacen las comunicaciones fracasarem es el exceso de demanda. Si tú no haces eso, yo voy a hacer eso, por ejemplo. Entonces, es muy importante aumentar la conciencia y percibir la conciencia de ese exceso de demandas que muchas veces tenemos. Y es importante hacer peticiones, pero después nosotros vamos a comprender la diferencia de demanda y peticiones. O sea, peticiones no sentido de hacer acuerdos y dejar claro lo que queremos, lo que necesitamos. Outra coisa fundamental que nós trabajamos muito em autoliderazgo também, dentro de los talleres de Cóndor Blanco, del despertar del líder interno, é a negação da responsabilidade. Essa persona tenía que tener hecho eso, o la ilusión del control. Entonces la culpa es de tal persona, entonces la culpa nunca es mía. O sea, la culpa siempre es de afuera. Y esa negación de responsabilidad es una cuestión de recarga de la historia personal. A veces tenemos algún rótulo, como yo hablé antes, pero muchas veces hay comparaciones. ¿Por qué que esa persona tiene eso y yo no tengo? ¿Por qué que ela puede y yo no puedo? O sea, entonces la comparación genera envidia y la envidia genera un veneno interno y ahí la comunicación ya se queda envenenada. O sea, ahí ya es complejo, digamos assim, uma comunicação objetiva, honesta, sincera, porque tu já estás envenenado, pero é muito importante volver a la autorresponsabilidade. Você compreender que tu eres senhor de tu destino, que tu eres responsável por tu vida. Então, agora sim, vamos entrar em los passos de la comunicação não violenta. O sea, los pasos de la comunicación no violenta son cuatro, segundo Rosenberg. El primer paso es observar antes de reaccionar. Luego nosotros vamos a entrar en cada uno de ellos para profundizar y entender, porque son pasos Esto está importantes. siendo grabado. Ah, Sí, sí. está siendo grabado, Ángela. No te preocupes, está siendo grabado. ¿Estão me escuchando bem? Como vamos? Estão escuchando bem, Muy certo? bien, muy bien. Listo. Entonces, primeiro passo, observa antes de reaccionar. Segundo passo, identifica os sentimentos. Terceiro passo, conecta com tus necessidades. E quarto passo, as petições corretas. Então, nós agora vamos entrar em cada um deles, porque cada um deles tem um mundo, digamos assim. Então, primeiro, a observação. O primeiro elemento importante de la observação, que é uma autoobservação, é observar se estamos interpretando ou estamos basados em hechos. Porque muitas vezes o que nós vemos é uma interpretação de nossa mente, ou seja, os pensamentos são conclusões ou interpretações desses paradigmas internos. Então,
como yo estaba hablando antes, podemos tener rótulos, podemos tener paradigmas, creencias, y eso va afectando, digamos assim, o juicio ou a análise sobre o que está ocorrendo. Então, uno de los elementos esenciales de la autoobservación es antes de hablar para disminuir la reactividad, né? Incluso eh, alguien habló sobre la reactividad, né? Que era importante comunicarse de una manera menos reactiva, lisneira. ¿Estoy describiendo un hecho o es una interpretación mía? O sea, hay elementos que son conclusiones, que son interpretaciones. E as observações devem ser cuidadosas em relação ao contexto, ou seja, em relação ao tempo e contexto que está sendo hecho cada coisa. Então, vamos dar um exemplo aqui de observação. Há um caso que duas pessoas vivem juntas e fizeram um acordo de não deixar platos sujos no lava-platos. E de pronto, uma delas chega y encuentra los platos sucios, no lava platos. O que que normalmente uno haría ahí, digamos assim? ¿Cuál sería la primera cosa que se haría, digamos así, normalmente? Digamos que no sepamos nenhuma técnica y no sepamos nada. ¿Qué harías tú cuando ocurre eso? ¿Quién le gustaría arriesgarse y compartir? Observar. Sí, observar porque tú acabas de leer aquí observación, pero digamos que esa diapositiva no existiera. ¿Qué harías? Indagar por qué. Pens- no, pensar que la persona está incumpliendo un trato que teníamos. Es, Amorante puso aquí, preguntar por qué no se ha lavado la loza. Algunos dirían, yo me quedaría envenenado, rabioso, furioso, explotaría. Algunos dicen que preguntar por qué no se lavó. ¿Eh? Exactamente, o sea, ahí quiero ver qué más de aquí. Julio, dale, Julio. Levantó la mano. ¿Qué haría Julio? No sé si Julio César tiene cómo activar. Te vio la mano, pero bueno, no sé. Después Julio puede escribir o hablar después. Sí, la primera reacción es eso. Primero elemento es eso. Se puede haber una reacción, eh, digamos así, de rabia, pensamientos. Puede haber interpretación, no, esa persona está abusando de mí, ¿entiende? O sea, fíjate que la mente puede hacer muchas cosas. O sea, depende de la historia personal de lo que ha pasado entre esas dos personas también. Entonces, pero el hecho concreto es que los platos están ahí, ¿cierto? Entonces, una cosa que pues, se podría hacer en la comunicación no violenta es, oh, los platos están ahí. O sea, la persona llega y dice, los platos están ahí. ¿Qué pasó? O sea, digamos así, repetir el hecho, repetir la observación y obviamente esperar que la persona diga algo, ¿eh? O sea, y probablemente la persona va a decir, ah, no, qué pena contigo, me tocó salir corriendo, me llamaron de la oficina, tuve una situación, mi mamá quedó hospitalizada, no sé, puede haber muchas cosas. Pero una forma de manejar eso desde la comunicación no violenta es observarte y más do que dar razón a los pensamientos que vengan en tu mente, es
quedar basados em hecho. E aí vem a segunda técnica. A segunda técnica que é os sentimentos. Os sentimentos, muitas vezes, nós chamamos sentimentos, pero são pensamentos sobre os sentimentos. O sea, lo que nós chamamos sentimentos. Por exemplo, a persona, uno pode pensar assim, essa persona não me respeita, entende? O sea, vino um pensamento, essa persona não me respeita. Então, eu estou falando isso para mim mesmo, digamos assim, há um pensamento. A técnica número 1 nos invita a auto-observar esse pensamento, não ser reativo com esse pensamento. O que passa é que muitas vezes nós entramos em modo automático e reaccionamos de acordo com esse pensamento. E já tomamos como real isso. Pero é uma interpretação, que essa pessoa não me respeita. Pero aí vem algo muito importante que Rosenberg nos ensina, que é, quando eu digo que essa pessoa não me respeita, é, há algo que eu necessito, há alguma necessidade que esse pensamento, que esse sentimento está mostrando para mim. Quando eu digo que essa pessoa não me respeita, que necessidade eu estou mostrando que eu necessito? O que vocês consideram? Ou qual seria a necessidade minha? Se eu chego com esse pensamento, vamos ver quem escreveu aqui. Ofuscar-me. Quem mais se arriesga a escrever? Que me respeite e se ponga em meu lugar. Ser tomado em conta. Sim, Morante, o que passa é que há uma necessidade que esse pensamento está mostrando. Por isso que é muito importante auto-observar e identificar esses pensamentos, porque esses pensamentos são mensageiros das necessidades. Ou seja, nos mostram elementos que necessitamos trabalhar. E dentro do passo 2, Rosenberg nos ensina que é importante tu dizer, tu me haces sentir, por exemplo, cambiar isso por me sinto ansioso quando ocorre isso, me sinto mal quando veo a louça sucia. Ou seja, eu não estou echando a culpa a essa pessoa, pero está ocorrendo algo sobre um hecho. Pero quando eu venho com o pensamento, essa pessoa está me respeitando porque não está cumprindo o acordo, de alguma maneira, eu estou buscando que ela me acepte, porque eu já estou considerando que ela não me respeita. Ou seja, há uma necessidade de aceitação camuflada aí. Agora, quando entramos no terceiro ponto, que são as necessidades, vamos nos quedar um pouquinho mais claro. E uma coisa muito importante é como me sinto com as coisas que vêm de afuera. Ou seja, por exemplo, ocorre algo e esse algo me ativa algo. Olá, podeis ver depois a charla em rato, devo me desconectar. Sim, Karen, estamos gravando. Aí vamos poner no grupo a gravação, para que vocês possam revisar depois. Quando há um evento que vem de afuera, normalmente esses eventos são estímulos. Sin embargo, a causa real de como me sinto vem de la capacidade ou del hecho se minhas necessidades estão sendo cobertas ou não. Então, por isso que as necessidades são tão importantes, ou seja, a necessidade de ser aceita, a necessidade de ser amada, a necessidade de ser contenida, de ser aceitada, enfim, as necessidades são universais, todos nós temos necessidades.
pero muchas veces las situaciones externas nos ayudan a percibir necesidades internas y esas necesidades internas nosotros muchas veces no vemos porque estão cobertas por pensamentos e são pensamentos cargados de juicio ou de creencias. Então, por exemplo, aqui temos, sinto que não recebi um trato justo. É, é como, é outro exemplo. Digamos que eu estou, digamos assim, na oficina e o chefe diz algo aí, num tono alterado, e eu digo, sinto que não recebi um trato justo. O simples pensamento que não recebi um trato justo põe em questão que eu me sinto que não estou sendo considerado, não estou sendo percebido. Então, essa necessidade deve ser contemplada, ou seja, deve ser observada. Então, el lenguaje interno, tu puedes avançar um pouco mais e perceber coisas. Então, por exemplo, se tu estás confundido, né? E aí entra uma coisa muito importante que é o vocabulário de sentimentos. O seu vocabulário, muitas vezes estamos analfabetos em nossas emoções. O sea, não, a gente pergunta como estás e decimos bem, pero podemos estar confundidos, podemos estar tristes, podemos estar deprimidos, podemos estar lo que sea. O sea, entonces, no momento que tu percibes que tu estás confundido, qual é a necessidade interna tuya? Imagina que não passa nada, imagina que não existe nada afuera. Se eu estou confundido, há uma necessidade interna de aclarar, de recuperar minha capacidade de centro, de estar centrado. Então, é muito importante, aqui temos uma lista de sentimentos. Ó. É muito importante ampliarmos essa capacidade de definir a emoção. Por isso que a comunicação não violenta habla primeiro de observar e depois definir o que estamos sentindo, em relação ao hecho que queremos comunicar ou em relação a lo que está ocorrendo entre a comunicação. Como me sinto? Então, os sentimentos podem ser positivos, né? Ou seja, positivos são sentimentos agradáveis. Então, normalmente os sentimentos agradáveis, nós outros queremos estar aí com os sentimentos agradáveis, não queremos soltar os sentimentos agradáveis, queremos estar aí com os sentimentos agradáveis. Então, aqui há algumas palavras para ampliar nosso vocabulário. Então, por exemplo, estou agradecido, estou à vontade, estou alegre, estou alerta, estou aliviado, estou amistoso, estou amoroso, animado, bem-humorado, calmado, carinhoso, compreensivo, enfim. É muito importante ampliar esse, esse menu de sentimentos, como também os sentimentos negativos. Seus sentimentos negativos, como me sinto abandonado, abatido, aflito, irritado, amargurado, angustiado, ansioso. Então, é muito importante antes de entrar em modo reativo, antes de entrar em modo ação, ter esse espaço para auto-observar-se, observar o evento livre de interpretações e definir a emoção. Ou seja, como estou me sentindo. Pero aprender a diferenciar essa emoção de la necessidade, porque muitas vezes o que hablamos em relação a como estou me sentindo trai
uma necessidade que não está coberta. E essa necessidade que não está coberta é a que temos que cuidar, ou seja, a que temos que resguardar. E aí entra o próximo passo, que é identificar essa necessidade, né? O sea, e vê-la como vou supri-la. Então, há uma pergunta poderosa que tu puedes fazer quando estás no processo de comunicação com outra pessoa, e às vezes esse processo de comunicação dura vários dias, ou seja, e muitas vezes quando falamos de la técnica de comunicação não violenta, é para subsanar uma relação com comunicação estressante, com comunicação conflitante, ou uma situação que tuvimos pontual com uma pessoa. Então, é muito importante evaluar o que eu não estou recebendo, ou seja, que é minha autorresponsabilidade, ou seja, é muito importante eu compreender que hace parte de mis deveres e mis direitos, pero o que eu não estou buscando suplir de minhas necessidades. E Rosenberg nos conta que as necessidades são universais. Todos temos as mesmas necessidades, ou seja, não existem necessidades exclusivas. E as necessidades são diferentes de estratégias. Em que sentido? Vamos dar um exemplo. Digamos que eu estou em um lugar pequeno, num lugar que o techo é barrito, uma casita chiquita. E não posso parar-me, ou seja, não posso parar-me e não posso estirar minhas pernas porque está muito apretado. Então, eu hablo, me sinto asfixiado, me sinto incômodo. Necesito levantar e estirar as pernas. Essa é uma frase, bueno, normal, ou seja, todos nós podemos fazer essa frase. Pero es muy importante entender que la necesidad real no es exactamente levantar y estirar las piernas. La necesidad real es que yo necesito espacio, necesito movimiento porque mis piernas están se acalambrando y necesito libertad. Una estrategia es levantarme contra el techo, o sea, o tentar romper el E o techo. amor se incluye no que Entonces, hay. una de las estrategias es hacer eso. Pero eso não quer dizer que é o que eu necessito. Então, o Zamorante está falando claustrofobia. Eu sinto claustrofobia. Exato. Então, é como perceber isso. Aí algo muito chévere que, por exemplo, uno está assistindo uma conferência, um taller muito chévere e de pronto dá ganas de ir ao banho. Então, necessito ir ao banho. Tenho necessidade de ir ao banho. Tenho necessidade de fazer, de ir al baño. Entonces, viene el pensamiento y yo me paro y voy y hago la acción para llegar a eso, la estrategia. Entonces, la estrategia es pararme, salir e ir al baño. Entonces, es muy importante no confundir necesidades con estrategias, porque muchas veces pensamos que es una necesidad, pero es una estrategia. Entonces, hasta ahora, o que hemos visto de comunicação não violenta? Primeiro, há que observar sem interpretar, quitar um pouco todos os paradigmas internos e basarmos no hecho. E de uma maneira respeituosa e empática, hacer, digamos assim, a observação, ou chegar de uma maneira respeituosa e empática. Segundo elemento, observar as emoções, como me sinto. E as emoções, muitas vezes, estão atreladas a pensamentos, e esses pensamentos nos mostram necessidades não cobertas. Se nós temos as necessidades cobertas, vai diminuir muitíssimo, digamos assim, esses sentimentos
negativos, eh, de não ser aceito, de não ser amado, de não ser reconhecido. Eh, Dentro de los talleres de liderazgo, yo hago un ejemplo muy bueno que es así. Yo llego y digo así, William, tú eres una silla. Entonces William escucha. ¿Y cómo te sientes, William, si yo digo eso? ¿O qué piensas? ¿Qué piensas si yo digo eso o qué sientes? Puede ser apoyo. William fue bastante poético y tomó eso de una forma figurada. Pero en un sentido bien objetivo, no tiene sentido ninguno eso. Entonces me resbala, ¿cierto? Si yo recibo algo, alguien me dice algo, y yo no tengo nada que ver con eso y no me identifico con eso, me resbala, ¿cierto? Como ustedes dicen acá. Ahora, si yo digo, tú eres egoísta, no estoy hablando para William, estoy hablando para cualquier persona, tú eres egoísta o tú eres muy reactivo o lo que sea, ¿entiende? Y yo toco un punto ciego tuyo, tú te tornas reactivo, ¿sí? Porque tú quieres defenderte, tú quieres decir, no, no es así. No, eso no es cierto. Entonces yo puedo me quedar molesto, yo puedo me quedar triste, yo puedo me quedar, no sé, deprimido, ¿entiende? Pero aí atrás desse sentimento de depressão, de tristeza, há um pensamento de que provavelmente eu não sou suficientemente bueno. E eu estou identificado com esse comentário. ¿Perciben eso? ¿Tiene sentido eso que yo estoy hablando? Uno se engancha con con esa afirmación. ¿Es claro? O sea, el ejemplo. ¿Comprenden el ejemplo? Perfecto. Entonces es muy importante darse cuenta de esas necesidades y que son diferentes de estrategias. Y ahí viene el cuarto paso de la comunicación no violenta, que son las peticiones. Las peticiones são diferentes de demandas, porque as demandas são exigências e as demandas muitas vezes são manipuladoras. As demandas podem condicionar, ou seja, eu estou exigindo que essa pessoa haga o que eu quero, senão eu vou ser um berrinche, senão vai haver consequências, entende? Então, uma petição verdadeira es una acción específica, o sea, es una acción clara, realizable. Por ejemplo, Virante llega y dice así, Gundor, ¿puede me hacer ahí una petición? De ahí yo digo, Virante, yo quiero tener cabello. Yo quiero tener cabello, Virante, ya. ¿O no? Entonces a Virante dice, ¿cómo voy a Piranha, hacer para... Piranha le dice, vaya peínese. Vaya, hago un Ah, trasplante. Compra un peluquín. Compra un peluquín aquí. manda peinado combinado. Primeiro, não está ao alcance de Virante, digamos, no sentido de relação. Digamos que estamos aqui convivendo juntos e eu digo, eu quero ter cabelo. Eu primeiro estou fazendo uma petição que não é viável, porque não é como Virante chegar. Segundo, Virante diz, não, eu não posso fazer isso. Não, pero eu quero. Isso é uma demanda, não é uma petição. Então, a petição é aberta ao diálogo. A petição acepta não. O sea, una exigencia bloquea la conexión. Cuando hacemos exigências, bloqueamos la conexión. Por eso, las peticiones deben ser precisas, concretas y ojalá asociadas con la necesidad que tú tienes, con la necesidad que tienes para estar más tranquila, más
em paz, em harmonia, la necesidad que ustedes dos como pareja, por ejemplo, vamos a hacer un acuerdo, entonces cada uno lava su loza, eh, sem necessidade de prêmio e castigo, não? Porque muitas vezes a gente, não, se tu chega tarde, põe aqui o dinheiro na rana ou o que seja, certo? Ou paga um dinheiro. Eu penso que as estratégias de prêmio e castigo não premiam e não fomentam a autorresponsabilidade, ou seja, a la larga não funciona as estratégias de prêmio e castigo. É muito melhor hacer estratégias onde empoderemos as pessoas, empoderemos a nós mesmos. Entonces, las peticiones correctas debe ser basada en el diálogo, debe ser buscando la empatía, debe ser como dentro de un ganar-ganar, o sea, buscar que sea algo que podamos articular juntos y estamos bien los dos juntos. Hagamos aquí unos acuerdos, ¿eh? Mi petición es sobre veo eso, no estoy de acuerdo sobre eso, veo esta losa sucia, me sinto triste, me sinto abrumado. eh, quería te pedir que respeitemos los acuerdos que nosotros tenemos. O sea, que buscamos respeitar los acuerdos. Si hay alguna situación anormal, eh, informar, pero a la situación anormal debería ser anormal. No a la cotidiana, digamos assim. Se ocorre uma vez, listo, pero ocorre duas vezes, opa, três vezes, não, aí já estás abusando. Então, isso é muito importante. E para terminar, o sea, toda essa metodologia que eu estou entregando para vocês é de prática, ou seja, estou dando aqui um taller, um resumo de um taller que pode demorar um fim de semana, de muitas práticas, pero estou dando aqui os pilares básicos para que vocês vayam compreendendo e praticando. Los errores más comunes de la comunicación no violenta es confundir expresar con exigir. O sea, uno de los pilares básicos es yo expresar lo que yo estoy sintiendo, pero no exigirlo. O sea, de esa forma tú estás manipulando el otro. Outro erro comum é reprimir as emoções. Ah, não, não, tá tudo bem, tá tudo certo, acepto, veo e acepto. Não, espera. Sea, se veo e acepto, tem que ser verdadeiro, o sea, tem que ser com entendimento. Se não está desde o entendimento, é importante seguir expressando o que está sentindo. Às vezes é importante expressar depois. Aí entra o vocabulário emocional. O vocabulário emocional é super importante, porque fomos condicionados, estamos bloqueados, nos quitaram a capacidade de expressar o que estamos sentindo. Porque quando tu era ninho, não chores. ¿Por que te ríes? ¿Certo? O sea, quando somos niños, somos espontâneos. Pero com o passar do tempo, vão nos condicionando no trabalho, na escola, e na família. Por isso que é importante volver à la expressão natural. Porque quando não podemos expressar, aí começam os problemas. Pero não necessita expressar com rabia, não necessita expressar com violência, como diz a comunicação não violenta. A comunicação não violenta não significa callar-se para evitar conflitos, senão dizer o que importa com respeito, a palavra fundamental, respeito, harmonia, respeito. Ser pouco claro, esse é outro erro. Por exemplo, eu hago uma petição e digo, ser mais considerado comigo. Não. ¿Qué quieres realmente? ¿Qué necesitas? O sea, ser más considerado es muy general. O sea, depende de la interpretación de qué es ser más considerado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo aplicar eso? ¿Entende? Entonces, esos son errores comunes que es importante tenemos claro. Muy bien. Preguntas. Preguntas, espacio para preguntas, dudas, comentarios, autoobservación. Creo que es Buscar cuestión un error.
Gundor, Gaby. disculpa. Creo que esto hay que ponerle como un estudio, hay que estudiarlo y llevarlo a nuestro entender, comprender, asimilar, retener, porque realmente está muy completo lo que nos estás entregando, pero como dices, tendemos mucho a confundir una cosa con la otra. Muchas gracias por tu entrega, Gundor. Con gusto. Sí, eso es de práctica, pero entonces resumiendo la técnica, aumentar la capacidad de autoobservación para no generar tantas interpretaciones y quedar basadas en el hecho. De esa forma, disminuir la reactividad. Paso número dos, definir las emociones, o sea, aumentar o vocabulário emocional e definir como eu estou me sentindo realmente. E observar se esse sentimento tem uma necessidade conectada, escondida. Os pensamentos, muitas vezes, estão conectadas com um sentimento, para esse sentimento tem uma necessidade. Ser amado, ser aceito, ser reconhecido, etc. No passo número 3, ou seja, uma vez que já temos claro os sentimentos, compreender as necessidades que estão associadas a esse sentimento. Ou seja, identificá-las e buscar suprimi-las, ou seja, completá-las, tratá-las. E quatro, fazer petições claras, concretas, respeituosas, abertas para a negociação. Ou seja, não petições estilo demanda, que te lleva a generar corte de conexión, porque todo lo que tú caminaste para generar una comunicación fluida, tú puedes cortar todo con una petición incorrecta. Entonces, esos son los cuatro pasos. Hay bastante material para que ustedes puedan ir practicando. ¿Cómo se interactúa con una persona que se comunica violentamente? Lila, habría que analizar un poco más el contexto. Pero lo primero paso importante es poner límites, dejar claro que esa persona está eh, se comunicando de una manera violenta. O sea, por ejemplo, utilizando la comunicación no violenta, tú puedes llegar y decir, me siento mal cuando tú hablas de esa forma, me siento agredida cuando hablas de esa forma. O sea, yo no estoy diciendo, tú estás hablando agresivamente. Tú estás hablando, yo me siento mal cuando hablas dessa forma. ¿Cuál es la necesidad ahí asociada? Necesito tranquilidad, necesito paz, necesito respeto. Entonces, ahí o respeto es la necesidad que tú necesitas, porque no está, esa persona no está te respeitando porque se comunica de una manera muy agresiva. Entonces, ahí hay algo fundamental, ¿no? Si las personas no están abiertas para abrir-se e revisar sus temas, é muito complexo também. Tu trabalhar qualquer estratégia de harmonização de comunicação, se a gente está cerrada. Então, nós em Control Blanco temos muitas estratégias, temos feedback, temos limpeza directa com moderador, temos muitas estratégias. Pero se a pessoa não está aberta, é muito difícil tu encontrar la resonancia para que tú puedas hablar. Ahora, dentro de la comunicación no violenta, tú puedes llegar y decir, yo me siento mal cuando hablas de esa manera. Es posible que tú hables de una manera diferente. Ahí es una petición. Te pido que tú me hables de una manera más tranquila, más calmada. ¿Es posible tú hacer eso? Entende? Entonces, aquí estoy usando autoobservación, me siento con miedo, me siento con rabia, me siento... entonces, tú estás identificando varias cosas, hay un hecho concreto que la persona está hablando de una manera dura y tú manejas, digamos así, la comunicación de esa manera.
¿Te hace sentido, Lila, que acabamos de decir? Yo tengo una inquietud, Gundor, tengo una Dale. pregunta. Y es que me queda claro lo que te explicaste, como el método, cuando yo soy quien está expresando el sentimiento, cuando estoy como generando, soy como el que necesito comunicarme, comunicar algo que me está pasando o que estoy sintiendo. Pero desde el otro lado de la comunicación, que es como el receptor, por decirlo de algún modo, cómo manejar el tema, cómo manejar cómo ser asertivo y cómo no ser agresivo eh, desde el otro lado. Ahí, Luzma, tú puedes tratar tus asuntos, ¿no? Tú no puedes tratar el asunto del otro. Ahora, ahí es otra charla. La Ah, asertividad ok. parte también de la capacidad de tú entender el paradigma del otro y de tú Ya, ponerte en el zapato del otro. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hablar con árabe, si tú vas a hablar con, no sé, un hindú, ele tem seu sistema de crenças, então tu tens que emparejarte um pouco dentro do sistema de crença de la otra persona. Estou dando um exemplo extremo para se quedar muito claro. Então, se tu queres chegar a la outra persona, é importante tu utilizar linguagem, o sistema de crenças e paradigmas para ser assertivo, para chegar a la comunicação que tu queres. E não suponer nada, ou seja, ser muito detallado dentro de lo que tu queres transmitir. Às vezes nós solicitamos algo e decimos, pero era óbvio. Não, não era óbvio. Nada é óbvio. O sea, não podemos partir de lo que é óbvio para mim é óbvio para o outro. Não. Isso não é assim. O sea, para o outro pode não ser claro, por isso há que compreender e transmitir de uma maneira clara. E às vezes somos intolerantes, às vezes somos como, não, pero como assim que tu não entendes? Ou como assim que tu não escuchou o que eu disse? O sea, entende? Então, é como compreender isso também. Isso requer uma empatia muito alta, ou seja, uma capacidade empática muito alta. Agora, cada contexto tem um contexto. Então, por exemplo, se a pessoa está passando um limite tuyo, que é necessário tu poner um limite, é necessário tu poner um limite. Às vezes, esse limite pode ser de uma maneira respeitosa ou calmada, ou às vezes tem que ser de uma maneira firme. Ou seja, não há necessidade de gritar e pelear, pero às vezes pode ser necessário tu pelear. Então, ser firme não quer dizer que tu tenhas que gritar, pero ser firme é uma postura corporal, é um tono de voz. Ou seja, ser firme é essa capacidade de tu poner a energia e dizer, alto aí. Isso é uma habilidade, deve ser desarrollada. Pero eso es otra charla, digamos así, de comunicación asertiva que vamos a tener en algún momento. Muy bien, entonces, para gracias. terminar, queremos hacer una invitación muy especial para ustedes. Hoy también es el lanzamiento de un nuevo ciclo que estamos haciendo de leituras y experiencias de los cuatro elementos y de los cuatro senderos Cóndor Blanco. Entonces, a partir del próximo miércoles, todos los miércoles a las 7 de la noche, vamos tener online sesiones de 50 minutos, donde vamos trabajar los cuatro elementos. Entonces, las tres primeras sesiones vão ser tierra, las tres próximas sesiones vão ser agua, las tres sesiones posteriores aire y fuego. ¿Qué significa tierra? Tierra es organización, es salud, solidez. ¿Qué significa agua? Las relaciones. Esse tema de hoy tem que ver com as relações. El autocuidado, la comunicación. Luego viene el aire. El aire es la creatividad, la planeación, la imaginación. Y luego viene el fuego, que es la pasión, el entusiasmo, esa capacidad de conectar con la parte espiritual, independiente de la religión que tú tienes. Entonces, vamos a estar haciendo 12 sesiones hasta el fin de año. Entonces, a partir del próximo 1 de octubre,
E essas sessões semanais vão estar associadas com retos de 12 dias por WhatsApp, onde vamos fazer reto de terra, reto de água. Então, vamos entregar técnicas todos os dias para que tu apliques em tu casa. Então, vai ser uma imersão maravilhosa que tu vais poder fazer desde tu casa, desde tu espaço. As sessões vão estar gravadas, então as pessoas que entrem dentro desse ciclo vão compartilhar também a gravação. Então, é uma invitação muito especial que queremos fazer para vocês. Vai iniciar a partir do 1º de outubro e temos aqui um aporte para poder participar deste processo. O aporte é um aporte mínimo de 10.000 pesos por sessão, que é um custo simbólico que nós todos estamos cobrando, que é basicamente para a Fundação Cóndor Blanco, para a edição de los livros de Surjavan Solar. Ou seja, 100% do recaudado durante essas sessões, que vão ser 12 sessões, vão ser enviadas para a Montanha Cóndor Blanco para a edição do próximo livro. Surjava tem 12 livros em projetos, são 12 livros extraordinários. Então, as pessoas que queiram participar desse ciclo, o aporte mínimo é 10.000 pesos por sessão. 10.000 pesos é um jugo e uma empanada, ou seja, é um jugo e uma empanada que tu deixas de consumir, pero é uma oportunidade muito linda de aprender algo e de crescer e de construir algo valioso para tu vida, como essa charla que acabamos de ter. As pessoas que queiram fazer uma donação um pouco maior, temos a donação empoderada, que é 30.000 pesos por sessão. Então, quem quiser donar um pouco mais, pode donar 30.000 pesos por sessão. E, o aporte abundante é 60.000 pesos por sessão. Quem quiser fazer a energia fluir mais e apoiar dentro dessa causa maravilhosa, hace 60.000 pesos por sessão. ¿Cómo pueden hacer esos aportes? Por NEC, nosotros vamos a dar ahí a las personas invitadas el NEC que pueden hacer los aportes, de la persona que está haciendo el recaudo. Esa persona va a enviar todos esos ingresos para Chile, va a enviar las fotos de los pagos allá en Chile, para que tengamos todo así muy transparente. Entonces, queremos hacer esa invitación muy especial para que ustedes participem conosco dentro desse ciclo de los elementos. Vamos aqui poner aqui el NEC para as pessoas interessadas e as pessoas que queiram fazer esse aporte já de uma vez. Nós vamos fazer um desconto dentro do aporte mínimo e se queda apenas 100.000 pesos. Ou seja, se tu paga as 12 sessões, se queda apenas 100.000 pesos. Então, dentro das próximas 24 horas. Então, aqui estou compartilhando o NEC para as pessoas interessadas. Então, uma promoção especial, 100.000 pesos para os que querem aportar de uma vez as 12 sessões. Então, essa é a invitação muito especial. As sessões da próxima semana começamos com terra. Então, junto com minha equipe, nós vamos estar rotando. Eu vou estar editando algumas sessões, o equipe vai editar outras sessões. Aproveite, é uma grande oportunidade e é bueno ter esse intercâmbio de energia também, ou seja, que podamos aportar e podamos também apoiar a edição de livros de Surjava Solar, que no final todo isso é para despertar a consciência individual e coletiva de los seres deste planeta para que podamos construir uma humanidade muito mais consciente, livre e harmônica. Então, isso é todo por hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Se queda aí
la tarea para que practiquen bastante la técnica y cualquier duda que tengan también pueden escribir para mí, para los líderes que invitaron a ti a esta charla. El grupo nosotros también vamos a poner ahí la grabación. Entonces, aprovechen, estudien esa grabación, practiquen la comunicación no violenta, porque es una de las cosas maravillosas que podemos hacer es comunicarnos bem, de uma maneira amorosa, empática, para construir um mundo melhor, certo? O sea, há muitos conflitos, muitas guerras que ocorrem por tema de comunicação. Entonces, eso, un fuerte abrazo entonces, bendiciones a todas y todos y nos vemos en el próximo evento. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Gracias.